Em Goiânia, distribuidoras de bebidas poderão fechar à meia-noite como medida de segurança. Comissão de vereadores debate a matéria. Só no mês de maio aconteceu 4 homicídios na porta das distribuidoras de bebida. Unidades de saúde podem ter salas adequadas para humanizar o atendimento a mulheres vítimas de violência de gênero. Se o Estado, a Prefeitura, não atende essa pessoa com dignidade, de forma humana, do ponto de vista do atendimento e da estrutura física, essa pessoa estará sendo violentada 2 vezes. A audiência debate medidas para intensificar a fiscalização da venda de PMMA em Goiânia. O componente é apontado como causa de deformidades em procedimentos estéticos. Fiquei totalmente mutilada, fiquei com cicatrizes gigantescas. E ainda, em último turno, Câmara aprova mudança que facilita o acesso de pessoas com câncer a direitos e benefícios assegurados por lei. Vamos divulgar nos sites, nos meios, os veículos de comunicação da Prefeitura, para que possa então chegar à população goianiense. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Olá, seja bem-vindo! A gente começa essa edição com a informação de que distribuidoras de bebidas de Goiânia podem ser proibidas de funcionar na madrugada. A matéria foi aprovada em primeiro turno e a Comissão de Segurança Pública se prepara para aprofundar o debate e fundamentar a votação da matéria. O objetivo é prevenir crimes no entorno desses estabelecimentos. Esse e outros assuntos foram discutidos em uma reunião da comissão, que também votou um projeto de lei. Vamos ver como foi. Todos os vereadores da comissão foram favoráveis à proposta que estava em pauta. O projeto assegura direito a acompanhante a todos os pacientes de unidades públicas e particulares de saúde durante exames em que houver sedação. Se o paciente não levar acompanhante, o exame terá que ser feito na presença de outro profissional, além daquele que conduz o procedimento. A ideia do vereador Igor Franco é prevenir crimes sexuais. Além de aprovarem a matéria, os integrantes da comissão decidiram que vão fazer uma série de visitas em escolas, CMEIs e unidades de saúde. Os vereadores querem ouvir estudantes, pais, servidores, professores e usuários do SUS sobre problemas de segurança pública. Também estão previstas audiências para discutir o assunto. A partir daí, os parlamentares querem buscar soluções. Cada vereador vai indicar, então, CMEIs, escolas e também unidades de saúde, onde, na sua perspectiva, tem a vulnerabilidade na área da segurança, para que a gente possa visitar. E nós vamos realizar 2 audiências públicas no âmbito da comissão. Uma voltada, então, para a segurança dessas instalações, e aí vamos trazer profissionais, professores, médicos, enfermeiros, cidadãos em geral, pais, alunos, para que possam vir aqui relatar a situação de insegurança. E vamos fazer também uma outra audiência pública para conversar sobre a questão da segurança nos entornos. A sugestão de incluir a rede pública de saúde nas visitas partiu do vereador Coronel Urzeda. Nas unidades de saúde, as pessoas muitas vezes chegam ali nervosas, certo? Querendo ser atendido imediatamente, e pode ter uma situação ou outra. Então nós vamos vistoriar também para ver se está havendo segurança para os profissionais que trabalham ali, mas para o público que frequenta também, porque o público que frequenta é quem paga tudo, né, através dos impostos. Então eu pedi para incluir, para a gente ver também como estão as seguranças nos CAIs, nas UPAs, nas UBS aqui no município de Goiânia. Outra questão que vai direcionar as próximas ações da comissão é o projeto de lei que obriga as distribuidoras de bebidas de Goiânia a funcionar no máximo até meia-noite. A justificativa é que durante a madrugada, esses estabelecimentos acabaram se tornando espaços para a prática de crimes violentos, incluindo homicídios. A Comissão de Segurança Pública e Patrimonial pretende fazer audiência para ouvir forças de segurança e donos de distribuidoras e fundamentar a votação da matéria pelo grupo.
O projeto é do vereador Sargento Novandir. As madrugadas da porta das distribuidoras traz um transtorno muito grande para todo o povo goianiense. Só para vocês terem noção, só no mês de maio aconteceu 4 homicídios na porta das distribuidoras de bebida, do horário de meia-noite até às 5 da manhã. Sem dizer daquelas pessoas que chegam na madrugada em uma distribuidora de bebida, já chegam alcoolizados e começam a ligar um som automotivo na porta, tira a paz dos moradores. Sem dizer aquelas distribuidoras de bebida também que não tem banheiro e as pessoas que estão ali naquele estabelecimento comercial faz a necessidade na porta dos moradores. Enfim, são muitos problemas que causam esse funcionamento na madrugada. E eu conversei com os donos de distribuidoras na minha região norte, 100% são favoráveis a fechar meia-noite. Ou seja, o consumidor também, sabendo que a distribuidora vai ficar fechada de madrugada, ele tem como adequar o seu churrasco, a sua festinha e fazer as compras antes da meia-noite. E a partir das 5 da manhã ou 6 da manhã já vai poder estar reabrindo para atender a comunidade. Depois de aprovadas pela Comissão de Segurança Pública, as matérias seguem para turno definitivo de votação no plenário. E as datas das visitas da comissão nas redes de saúde e educação ainda serão definidas. Quem tem criança sabe o quanto trenzinhos e carretas furacão fazem a alegria da meninada em várias regiões de Goiânia, mas também trazem impactos para a população. Na Câmara, um projeto busca regulamentar o serviço para que a diversão não comprometa o trânsito e o sossego da vizinhança. Essa e outras matérias foram aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente. Vamos ver. A Comissão de Meio Ambiente, na primeira reunião do ano, aprovou 6 projetos e definiu a agenda de ações para os próximos meses. Entre as matérias aprovadas estão a regulamentação e concessão de alvarás de funcionamento dos trenzinhos da alegria, medidas de aproveitamento de óleo vegetal e seus resíduos, sistema de adoção de lixeiras educativas no município, regulamentação da coleta e do tratamento de chorume, visando seu reaproveitamento para a produção de biogás, controle de emissões de poluentes com implantação de estação móvel de monitoramento de qualidade do ar e instalação de lixeiras especiais para dejetos de animais. A presidente da comissão, vereadora Kátia, destacou a importância dos projetos votados e elencou as atividades que serão prioridade na comissão. Projetos importantes para Goiânia, né, porque vai trabalhar a questão de controle dos poluentes, mas também disponibilização de lixeiras educativas, assim como lixeira para dejetos de animais e pautas que podem colaborar com a nossa cidade, porque isso qualifica, né, o tratamento dos resíduos sólidos, mas também a causa animal, e nós daremos dignidade para todas as pessoas quando se tem um ar melhor, quando você trata o resíduo, você diminui a questão do excesso no aterro sanitário e também tem aqui, né, o tratamento do chorume para que ele possa se transformar em biogás. Queremos acompanhar também o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas, que é um projeto da minha, uma lei, né, que foi da minha autoria. Então nós estamos engajando tanto no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas e nas problemáticas que a gente tem, que hoje a mais grave é, né, a saturação do aterro sanitário e a coleta seletiva, a coleta que ela seja regular no município. Hoje ela não está a contento, né? Tem muitas reclamações, inclusive, da base do prefeito nesse serviço prestado pela Limpagim e que nós queremos aperfeiçoar porque a cidade limpa também é um quesito de saúde, também é um quesito importante. Jefferson Abel, autor do projeto que regulamenta os trenzinhos da alegria em Goiânia, explica que a ideia é garantir mais segurança aos trabalhadores e a quem participa da brincadeira. Esse trenzinho transita pela cidade levando alegria à criançada. E não existe uma regulamentação para que esse trenzinho possa transitar, não existe uma autorização. Então, esse projeto é fazer com que essa autorização seja regulamentada e essas pessoas que são proprietárias desse trenzinho possam ter o acesso à regulamentação, pagando seus impostos em dias, deixando as suas carretas regularizadas, para que eles possam transitar, para que nenhum tipo de fiscalização venha tirá-los de circulação, tendo em vista que eles vão estar regularizados através desse projeto de lei. As matérias aprovadas na Comissão de Meio Ambiente dependem de nova etapa de votação no plenário.
E tem gerado debate na Câmara o pedido de prorrogação do decreto de calamidade financeira feito pela Prefeitura à Assembleia Legislativa. A base de apoio ao Executivo alega que a medida é essencial ao equilíbrio das contas. Já a oposição argumenta que os gastos da Prefeitura hoje não condizem com crise. A vereadora Ava Santiago acionou o Tribunal de Contas do município com pedido de medida cautelar para suspender a tramitação do decreto da Prefeitura que pode prorrogar o estado de calamidade financeira de Goiânia. A vereadora argumenta que nos últimos dias foram anunciados gastos que contrariam a situação econômica apontada pelo Executivo, como o pagamento de shows na pecuária, o financiamento de iluminação em condomínios fechados e contratos sem licitação. O decreto de calamidade tem sido usado como justificativa para uma série de cortes em serviços que são essenciais. Por outro lado, tem dinheiro para várias coisas que não são consideradas essenciais, como, por exemplo, o aporte milionário para shows da pecuária. O que a gente já sabe até agora é que até palco vai ser pago com dinheiro público, enquanto a gente teve corte substancial nas maternidades, está tendo fechamento de turmas na educação infantil e tudo isso acontecendo com base no decreto de calamidade. Então não tem decreto de calamidade se há, nesse sentido, dinheiro disponível para coisas que não são prioridade e que jamais entrariam no orçamento durante uma calamidade. O líder do prefeito na Câmara, vereador Igor Franco, diz que o TCM não deve pedir a suspensão do decreto, já que o prefeito comprovou que ainda não superou as dificuldades financeiras deixadas pela gestão anterior. Foi feito o pedido de prorrogação porque há necessidade. Há estudos técnicos que comprovam que a prefeitura ainda não conseguiu superar esse endividamento da gestão anterior, que foram quase 4 bilhões de reais. Então nós estamos trabalhando duro, é necessária essa prorrogação e foi feito. Nós estamos trabalhando para poder a Assembleia convalidar isso aí. O TCM é um tribunal sério, que tem a sensibilidade, entende, tanto que no primeiro momento foi favorável e agora eu tenho a minha compreensão que também será favorável à prorrogação dessa calamidade financeira. No pedido feito à Assembleia Legislativa, a Prefeitura quer mais 180 dias do decreto de calamidade financeira e alega não ter quitado nem 10% da dívida deixada pela gestão anterior, que, segundo o Executivo, chega a 3,6 bilhões de reais. Pode acabar a exigência de autorização da Prefeitura para que bares, restaurantes e outras empresas de alimentação e bebidas possam usar calçadas para atender os clientes. A proposta também prevê mudança no limite para a ocupação do espaço público. A tramitação do texto que modifica o Código de Posturas avança na Câmara. Os vereadores aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que normatiza no Código de Posturas do município a utilização dos espaços públicos por parte de estabelecimentos. Segundo o texto, a ocupação de calçadas, praças com mesas, cadeiras e churrasqueiras será permitida aos bares, restaurantes e lanchonetes sem a necessidade de autorização prévia. A medida exige que deve ficar livre para o trânsito de pedestres uma faixa de passeio com largura com pelo menos 1,30 m a contar do meio-fio. O propositor da matéria, vereador Tião Peixoto, argumenta que a medida promove equilíbrio nos espaços públicos da capital e desburocratiza a utilização de calçadas. Esse projeto vai mudar o Código de Postura, melhorar o dono de bar. Vai ser um sucesso para a população e para os empresários. E isso vai ser um exemplo para o Brasil todo que usa calçada e que essa bagunça vai organizar. Agora a matéria segue para 2 turnos de votação no plenário. E acabou arquivado o projeto que regulamentaria o trabalho remoto na Prefeitura de Goiânia. A matéria do vereador Denício Trindade não prosperou na última etapa de votação. O texto traria todas as regras de organização do trabalho à distância para servidores de algumas áreas do município, mas por maioria, a base de apoio ao prefeito manteve a decisão do Executivo de vetar o texto. E a seguir você vai ver:
Dinheiro do orçamento pode chegar mais rápido a serviços públicos e projetos sociais. Câmara aprova a regulamentação de recursos destinados pelos vereadores à população. Regras definidas para tranquilizar a aplicabilidade das emendas no nosso município. Unidades de saúde podem ter salas adequadas para humanizar o atendimento a mulheres vítimas de violência de gênero. Se o Estado, a Prefeitura, não atende essa pessoa com dignidade, de forma humana, do ponto de vista do atendimento e da estrutura física, essa pessoa estará sendo violentada 2 vezes. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E a gente está de volta com as notícias da Câmara. Um projeto de lei pode humanizar o atendimento na rede de saúde do município a mulheres que sofrem violência de gênero. A ideia é criar salas separadas com todos os recursos necessários para o acolhimento adequado às vítimas. Um dos projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça é de autoria da vereadora Kátia. A matéria institui nas unidades de saúde que atendem emergência no município a Sala Lilás, para se tornar um espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência. De acordo com o projeto, as salas devem garantir atendimento imediato e acolhedor às vítimas de violência física, psicológica, sexual ou de qualquer natureza. Ainda segundo o texto, o ambiente deve ser privativo, seguro e, nos casos de notificações compulsórias, a situação deve ser encaminhada à rede de proteção em conformidade com a legislação. Para colocar a medida em prática, a propositora destinou emenda para as unidades de saúde da capital. Nós colocamos uma emenda de R$50 mil em cada UPA, em cada CAIS, que pode ser utilizada para adequação desses espaços. Em geral, os CAIS e as UPAs têm salas disponíveis. O que precisa ter é ali uma preparação com equipamento adequado, ter uma humanização daquele ambiente, porque a pessoa já chega num estado de sofrimento muito grande. Se ela não for num lugar que mostre a ela essa humanização, ela se sente inclusive violentada 2 vezes, porque ela já chega numa situação de violência e se o Estado, a Prefeitura, não atende essa pessoa com dignidade, de forma humana, do ponto de vista do atendimento e da estrutura física, essa pessoa estará sendo violentada 2 vezes. Agora a matéria vai ser debatida e votada em 2 turnos de votação no plenário. Em todo o Brasil, idosos e jovens de baixa renda têm direito à passagem de graça ou com desconto quando viajam de ônibus de um estado para outro. O problema é que pouca gente sabe disso. Mas a partir de agora, em Goiânia, começa a valer uma lei aprovada na Câmara que obriga as empresas de transporte a divulgar esse direito. O texto acaba de ser sancionado. A Lei 11.141 obriga os guichês de terminais rodoviários ou pontos de venda de passagens interestaduais a informar sobre o direito a poltronas reservadas e com desconto. A divulgação deve ser feita em local visível e de fácil acesso e também vale para aplicativos que vendem passagens.
Cada ônibus deve destinar 2 vagas totalmente gratuitas para jovens e mais 2 para idosos. O benefício vale para quem tem renda máxima de 2 salários mínimos. Se o número de passageiros nessas condições for maior que o de vagas, as empresas devem oferecer desconto de 50% nas passagens. A lei é de iniciativa do vereador Isaías Ribeiro. Nós sabemos que muitas pessoas querem, muitas das vezes, viajar, idosos, por exemplo, que têm o direito dessas passagens e muitas das vezes tem dificuldade ou então não sabe, na verdade, que tem o direito. Então, eu fico muito feliz, é um passo, é um avanço que o nosso município tem, é um passo a mais que o nosso município dá em favor da população de fazer publicidade com respeito ao direito das pessoas, né? O direito das pessoas idosas, o direito é lei. Então, realmente que o pessoal aí da rodoviária coloque esses cartazes, a própria prefeitura incentive isso para que possamos ver a população sendo beneficiada. Então a lei está valendo e todo cidadão de Goiânia pode cobrar das empresas a divulgação do direito de viajar de graça ou com desconto nas viagens interestaduais. Representantes de entidades que deverão receber recursos de emendas ao orçamento deste ano, previstas no projeto Pop Rua Cidadã, cobram da Prefeitura agilidade na transferência do dinheiro. Em busca de solução, eles fizeram uma reunião na Câmara. Veja na reportagem. Foi a primeira das reuniões periódicas a serem realizadas pelos integrantes do projeto Pop Rua Cidadã, de iniciativa da vereadora Kátia. Participaram representantes de várias entidades e órgãos que desenvolvem políticas e ações voltadas à garantia de direitos da população de rua, como o UFG, PUC, Centros de Atenção Psicossocial da Prefeitura e entidades sem fins lucrativos. Toda essa rede foi contemplada por emendas ao orçamento garantidas pelo projeto, num total de R$ 1,6 milhão, mas reclamaram de demora para receber o dinheiro e da falta de informação do município sobre o andamento dos processos. A diretora da Associação Tio Cleobaldo explicou que a falta de recursos coloca em risco a continuidade do trabalho social da entidade, que tem 54 anos e hoje fornece a pessoas nas ruas 30 mil marmitas por mês, além de água potável. Caso esse recurso venha a se demorar, a se postergar, as instituições realmente não conseguirão dar continuidade nesse trabalho por um período, e esse período realmente nós sabemos que irá resbalar na sociedade, porque o trabalho que nós fazemos, para muitos é assistencialismo, mas na verdade ele só arranha a casca de um grande problema que é causado devido ao fato das políticas públicas não funcionarem para a população em situação de rua. Precisamos que essas políticas sejam mais efetivas para que nós, como entidade social, possamos fazer um trabalho contínuo, alinhado com a prefeitura, e não realmente tomar esse trabalho para nós, porque nós realmente não conseguimos. Precisamos desse apoio público em todo o tempo. A vereadora Kátia explicou que vai monitorar junto à prefeitura os processos de emendas de cada entidade, para viabilizar maior rapidez no pagamento. Nós estamos fazendo aqui, junto aos parceiros, as várias instituições que fazem parte do projeto, que receberam emendas parlamentares da minha autoria, e agora nós queremos monitorar. Então, nosso papel aqui, na reunião mensal, é nós podermos ir avançando nesse debate, aperfeiçoando o atendimento dos órgãos públicos e as condições de estabelecer a política municipal da pessoa em situação de rua, porque ela é estabelecida a nível nacional, ela é uma exigência do Supremo Tribunal Federal, tem uma resolução que estabelece a criação do Comitê Intersetorial, e Goiânia hoje não cumpre com nenhum desses requisitos. Todo ano cabe aos vereadores indicar para onde vai uma parte do orçamento do município. Com as chamadas emendas impositivas, cada parlamentar direciona o dinheiro para atender necessidades da população. As etapas desse processo estão sendo regulamentadas e o texto final foi aprovado pela Câmara. A pracinha no seu bairro, uma quadra de esportes, serviços de saúde oferecidos na sua região,
projetos voltados para o bem-estar de crianças e jovens. Tudo isso pode ser feito por meio de emendas impositivas, que somam 2% do orçamento do município. Esse valor é dividido entre todos os vereadores e cada um tem o direito de indicar as emendas para obras e serviços que consideram mais importantes para a população. Para facilitar a aplicação da verba e garantir transparência, os vereadores aprovaram em segunda votação projeto que determina que, em caso de impedimento da entidade para receber o dinheiro da emenda impositiva, o redirecionamento só poderá ser feito pelo vereador que apresentou a proposta inicial, mesmo que ele não esteja mais no exercício do mandato. Pela regra atual, os parlamentares que estão na Câmara, eleitos ou reeleitos, é que apontam o destino do dinheiro. Outra alteração foi feita na comissão mista, prevendo a exigência da apresentação da SENAI por parte da entidade a ser beneficiada com a emenda impositiva. A SENAI significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, um código nacional utilizado para identificar e padronizar o tipo de atividade em que a instituição se enquadra. O projeto é de autoria da mesa diretora e foi defendido pelo vice-presidente da Câmara, Anselmo Pereira. Eu preciso dar transparência a isso para a sociedade, porque dei esta emenda, porque concedi. E, ao meu entender, dou um conselho que acompanhe até a prestação de contas. Essas medidas que estamos tomando é a acomodação de ideias e, ao mesmo tempo, regras definidas para tranquilizar a aplicabilidade das emendas no nosso município. E a seguir você vai ver: a audiência pública debate medidas para intensificar a fiscalização da venda de PMMA em Goiânia. O componente é apontado como causa de deformidades em procedimentos estéticos. Fiquei totalmente mutilada, fiquei com cicatrizes gigantescas. E mais, em último turno, Câmara aprova mudança que facilita o acesso de pessoas com câncer a direitos e benefícios assegurados por lei. Vamos divulgar nos sites, nos meios, os veículos de comunicação da Prefeitura, para que possa então chegar à população goianiense. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. De volta com as notícias da Câmara, nosso assunto agora é saúde. O uso de um componente químico em procedimentos estéticos é apontado como causa de deformidades. Em uma audiência na Câmara, pacientes que fizeram aplicações com a substância PMMA denunciam sequelas físicas e emocionais. O debate do assunto busca fortalecer medidas que impeçam o uso inadequado do produto. As graves complicações pelo uso do PMMA para fins estéticos provocaram o vereador Dr. Gustavo a promover a audiência pública. Médicos, fabricantes e pacientes foram convidados a debater seus pontos de vista sobre a substância. O polimetilmetacrilato é um preenchedor em forma de microesferas plásticas que, uma vez injetado, não é absorvido pelo organismo e pode provocar inflamações, infecções e até necrose. A hoje médica Bruna Prado foi vítima de aplicações do PMMA quando ainda era estudante. Foram aplicadas 40 ampolas no meu rosto, né? Então a deformidade foi gigantesca. Hoje, após 7 cirurgias, eu consigo ter meu dia a dia normal, né? Passar meu dia a dia normal. Mas na época eu me afastei de tudo, mas o psicológico foi o que ficou realmente mais abalado. Esta outra paciente começou a sofrer os efeitos do PMMA apenas uma semana depois da aplicação. Eram pontadas, fisgadas, agulhadas, coceira, queimação, dor, ardor.
contínuo. Já fiz cirurgia, eu tenho cicatrizes enormes, cirurgia para retirada nos glúteos, para retirada na lateral da coxa, e eu fiquei totalmente mutilada. Fiquei com cicatrizes gigantescas e fiquei com as áreas dos glúteos afundados, porque foi retirado 1,1 kg de tecido, 1,1 kg eu perdi nos glúteos e na lateral da coxa esquerda. Então ali ficaram enormes depressões. Eu corria o risco de ter um comprometimento renal. Ainda não tá longe disso, porque não é possível tirar todo o produto. Apenas 2 empresas no Brasil fabricam o PMMA. O advogado de uma delas alega que os casos de complicações não são causados pela substância. Em muitos casos, o produto utilizado foi silicone industrial e outros produtos, e não o PMMA. Mas, de fato, o uso fora das instruções aprovadas pela Anvisa gera o risco. São pessoas que se dizem profissionais capacitados para o uso de produtos de saúde e que, de fato, não possuem a técnica adequada, não possuem nem mesmo a habilitação para fazer o uso desses produtos. E isso gera um risco para a saúde e, às vezes, gera danos para a população. Não é o profissional o problema é o produto. Com a desculpa de que é algo feito no consultório, sem riscos, um produto permanente, eles mudam o nome, não fala que é o PMMA, uso como bioestimulador definitivo de colágeno, a população cai nisso daí. E o Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já falou que o produto não tem nenhuma indicação mais para usar na população. A população não merece esse produto. O vereador Dr. Gustavo apresentou um projeto para que o município faça a fiscalização rigorosa do uso do polimetilmetacrilato nas clínicas de Goiânia. O nosso papel, o projeto que nós apresentamos é justamente para fiscalizar o uso incorreto, né? Nós não queremos que esse uso inadequado afete a saúde pública da população goianiense. O projeto para intensificar a fiscalização da venda do PMMA em Goiânia ainda vai ser amplamente debatido. Precisa passar pela CCJ e por 2 turnos de votação no plenário. Pessoas que lutam contra o câncer encontram uma série de obstáculos que vão além do drama causado pela própria doença. Muitos pacientes são obrigados a parar de trabalhar exatamente no período em que mais precisam de dinheiro para sobreviver e custear o tratamento. Para ajudar as pessoas com a doença em todo o país, são assegurados direitos e garantias, desconhecidos pela maioria da população. Mas em Goiânia, uma iniciativa aprovada na Câmara busca facilitar o acesso a essas informações. Vamos falar com a repórter Mariana Boldrin, que vem acompanhando o assunto. Oi, Mariana, explica pra gente que iniciativa é essa. Oi, Maiara. É um projeto aprovado em definitivo aqui na Câmara que atualiza uma lei que já existe desde 2017. Essa lei obriga órgãos públicos a divulgar os direitos das pessoas com câncer. São várias conquistas, benefícios, mas que pouca gente conhece, né, Maiara? Por isso a necessidade aí de reforçar e divulgar. E o que diz essa lei? O que a proposta aprovada está mudando nesse texto? Primeiro vamos entender o que diz a lei em vigência hoje. A lei torna obrigatória a divulgação em espaços e órgãos públicos de Goiânia, de maneira clara e visível, direitos assegurados a pacientes com a doença em todo o Brasil. Eles podem requerer aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, isenção de imposto de renda sobre aposentadoria, isenção de ICMS, de IPVA e de IPI, além de saques de FGTS e do PIS, cirurgia plástica reparadora de mama e até quitação de financiamento de imóvel. A proposta aprovada agora aqui na Câmara inclui outros direitos que são importantíssimos para a pessoa com câncer e ainda prevê a utilização da internet. Vamos ver. O texto aprovado prevê que os direitos passem a ser divulgados pelo poder público não apenas em espaços de circulação de pessoas, mas também em sites e redes sociais. E acrescenta na lista dos direitos aos pacientes: garantia de continuidade do tratamento pelo SUS quando tiverem que se deslocar para outras cidades. Prioridade na tramitação de processos administrativos e também na Justiça.
e início do tratamento contra a doença em até 60 dias. Maiara, eu conversei com o autor do projeto, o vereador Isaías Ribeiro, que me disse que vai articular com a prefeitura o cumprimento dessa obrigação, justamente pela urgência do assunto. Vamos ouvir. A pessoa acometida com o câncer, ela já vive um momento difícil na sua vida, né? É um choque quando a pessoa descobre que tem a doença. Quando a pessoa é acometida com o câncer, ela tem benefícios e muitas pessoas não sabem disso. Já estamos articulando com o Executivo para que o Executivo venha sancionar, agora já foi votado em segunda votação aqui na Câmara, vai para a sanção do prefeito. Chegando à sanção do prefeito, sim, vamos divulgar nos sites, nos meios, os veículos de comunicação da prefeitura, para que possa então chegar à população goianiense. Bom, o projeto agora segue para sanção ou veto do prefeito para aprimorar a divulgação desses direitos aí das pessoas com câncer. Maiara, é com você. Muito obrigada, Mariana. Informações importantíssimas aí para pacientes que têm câncer e também as suas famílias. E agora uma última informação. Saiu a lista dos 37 estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Goiânia, escolhidos para o programa Politizar 2025. Eles foram selecionados pela Faculdade de Letras da UFG após uma prova de redação nos moldes do Enem. Vamos ver cenas aí das últimas edições do programa. O Politizar é resultado de uma parceria da Câmara com a UFG. Os estudantes vão propor e votar projetos de lei simulando o trabalho dos vereadores e a atuação da Câmara. A experiência estimula a participação política e o exercício da cidadania. Muitas das propostas dos estudantes são acolhidas por vereadores e se tornam lei. Primeiro, os participantes da edição 2025 do Politizar vão passar por formação e depois vão participar das atividades legislativas nos dias 12 e 13 de junho. A lista completa dos aprovados você confere no Instagram do Politizar Goiânia, no @politizargim.ufg. E a gente fica por aqui. Na TV Câmara você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho em nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, em nossas redes sociais e no portal da Câmara na internet. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.